que antes você olha para cá e veja esses dois versos na Bíblia. Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A segunda passagem, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo disse assim, será que eu estou tentando conseguir a aprovação dos homens ou a de Deus? Tem algumas versões que falam, será que eu estou agradando aos homens ou a Deus? Por acaso eu estou procurando agradar aos homens? Agora preste atenção nisso aqui, olha. Se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que essas duas passagens colocam para nós? Se você vê lá na carta de 2 Pedro e na carta de Judas, eles vão falar de falsos profetas, falsos mestres, que eles erram entrando pelo caminho de Caim e entrando pelo desvio de Balaão. O apóstolo Paulo fala que as pessoas, quando ele escreve a Timóteo, tem pessoas que vê a piedade como fonte de lucro. Lá em Judas, por exemplo, descreve que são pastores que apacentam a si mesmos. E Paulo, o que Paulo está dizendo? No momento em que eu me preocupar em agradar uma pessoa, eu começo a deixar de servir a Cristo. Por quê? Aqui você cria um ciclo vicioso. Que isso, dentro de uma igreja, é uma destruição. Por quê? Você precisa do dinheiro para ter uma igreja. Você precisa do dinheiro para ter um departamento infantil. Você precisa do dinheiro para ter um telão. Tudo que você vai fazer, você precisa do dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais recursos você tem. Então a pessoa começou a obra com uma boa intenção. Ela começa querendo agradar a Deus. Ela quer que outras pessoas sejam salvas. Mas quando começa o dinheiro a entrar, ela sabe que mais dinheiro melhor é. E quem que traz o dinheiro na igreja? As pessoas. Então o que você faz? Para me ter mais pessoas, eu preciso... O que eu vou desenvolver para te agradar, para você vir e me dar o recurso? E você começa a entrar num ciclo vicioso e você não notou que você deixou Deus lá atrás. Você não percebeu que, e eu já vi isso, eu já fui de igreja assim, que começou a abrir as portas, começou a facilitar o evangelho, começou a dizer, não, aqui não tem problema, você veio do jeito que você está. Eu estive em igrejas que são mais antigas, por exemplo, que tinham padrões, tinha o que eles chamam de estatutos, regras da igreja que eram mais severos e eles foram afrouxando. Por exemplo, a igreja que, por exemplo, a mulher não podia cortar o cabelo. Porém, para não perder as outras que já estavam indo para uma igreja liberal, fala, não, a gente tem que mudar o nosso código de conduta, vamos abrir. E começou todas umas mudanças. Quando você vê, você está servindo ao dinheiro, agradando as pessoas, perdeu a Deus e não serve a Jesus Cristo. E se você conhecer, quanto mais você for em histórias, na história da igreja, de denominações, de grupos religiosos, por que as pessoas abrem igrejas? Por que pessoas não preparadas querem ter igreja?
Ele não está preocupado se você vai morrer, vai para o inferno. Ele não está preocupado o que vai ter na eternidade. Ele está vendo aqui agora. E a Bíblia nos adverte que é para olhar para isso. Para perceber que eu tenho que servir a Deus. Eu não posso servir a dois senhores. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai seguir o mundo. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir qualquer outra coisa que na sua vida entrou no lugar de Deus. E na hora que você preocupar em agradar as pessoas, então a pessoa vai dizer assim para mim: não fala de Jesus não. Vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma reunião informal, vamos se reunir aqui, a gente tem um churrasco, fala de tudo, menos de Jesus. Você deixa de ser um servo de Cristo. Aí a igreja já deixou de ser uma igreja, ela é uma reunião fraternal, social, um clube, seja o nome que você queira se chamar, mas não é de Cristo. E nessa noite, o Espírito Santo quer te despertar para o que a Bíblia diz. Porque nós podemos estar servindo a dois senhores e não sabemos. Nós podemos sim estar deixando Cristo e agradando as pessoas que vêm na nossa casa, ou que nós vamos na casa deles, ou, como eu falei, em termos de igreja grande, muito grande, mudou a liderança da igreja, a nova liderança falou: não vamos fechar as portas para ninguém. Então hoje você tem denominações americanas que já se dividiram, porque já tem o que é um pastor, eles já consagram ao pastorado, por exemplo, casais homossexuais. Abertamente, não é algo velado, não. É declarado, está lá, e a denominação começou a dizer: não, aqui tudo pode. Tudo isso, irmão, a gente tem que rever. Porque no final, o que vale é o céu. Se você não for chegar no céu, não se preocupe nem de pegar numa Bíblia. Não se preocupe de entrar numa igreja. Viva a sua vida. Agora, se você quer chegar no céu, a porta é estreita e o caminho é apertado. E quem falou isso disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Preste atenção, eu vou dar um exemplo meu para você entender o que eu quero falar. Ao que eu me recordo, a minha primeira vez que eu preguei numa igreja, publicamente, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Os anos se passaram, eu era uma pessoa que eu me sentava, eu começava a escrever versos, eu lia muito Bíblia, eu tinha as coisas marcadas na Bíblia, e sempre aquilo vinha e eu escrevia coisas. Então, mais ou menos 6 anos depois, eu não me lembro exatamente, 5, 6 anos depois, eu estava um dia em casa e eu esboçava, rascunhava as mensagens. Escreva o que passa na sua mente. E eu rascunhei a mensagem, sabia que Deus estava me dando, sabia que era uma mensagem para ser pregada e botei no bolso. E tinha sido convidado para ir num culto numa tarde. Era uma tarde da bênção, tarde com Deus, cada grupo tem um nome diferente. E eu tinha sido convidado para ir nesse culto. Quando eu estava acabando de me vestir, você dá aquela última olhadinha no espelho, aquele menino bonito, alguns, né, não foi muito tempo atrás, olhou no espelho e uma voz disse assim para mim: hoje você não vai falar nada. Aquela voz veio, você vem dentro de você, vem em cima de você. Eu não sabia descrever, mas aquilo vem assim, ninguém ouve, só você ouve. E eu fui embora.
Saí com Bíblia, com pasta, bonitinho, arrumadinho, igual um pastorzinho. Cheguei no culto, conheci as pessoas que eram responsáveis, cumprimentei, fui chamado para sentar na frente com eles, assim, na primeira fileira e tal. O culto, vem o louvor, vem a pessoa responsável e fala assim: o pregador não veio hoje. Um olha para o outro, normalmente esses cultos não é o pastor que está ali, são pessoas que é um presbítero, é um evangelista, é um missionário que vem e prega, então não tinha ninguém para colocar, e ali estava eu. Prontinho, com a mensagem do meu bolso, que eu sabia que Deus tinha me entregado. E eu calado, em pé, do tipo assim, se perguntar, eu estou pronto. Mas com aquela voz, hoje você não vai falar nada. Então eu não podia falar, se precisar eu falo. Se não tem ninguém, eu tampo o buraco. Eu fiquei quieto, porque estava ouvindo, de obedecer naquela voz. O que aconteceu naquele momento? Talvez arrumaram outra pessoa, o cara lá pregou tal. Por que eu não preguei naquele momento? Não era a minha hora. Lembra quando Jesus fala para Maria? Maria fala, olha, acabou o vinho, vai lá em Jesus. Jesus fala, ainda não é a minha hora. Vamos pensar que a Enoí vai fazer um bolo gostoso, um pão, aquela rosca maravilhosa, aquele negócio do céu. Ela foi, pegou todos os ingredientes, colocou tudo, botou na batedeira, preparou, botou na forma. O bolo está ali, a rosca está ali, mas não está na hora. O que precisa? Tem que assar. Tem que passar pelo fogo. Quando minha filha foi para a faculdade aqui nos Estados Unidos, ela teve que fazer uma das classes obrigatória. Então ela ia, sentava igual como se fosse a casa do oleiro. Ela sentava, ela botava, filmava assim, botava o telefone lá para mim assistir a aula dela. Ela sentava, tinha aquela roda gigante, assim, uma roda, botava aquele barro molhado acima, com o pé no pedal para aquilo girar e começava a fazer o vaso, o prato, o que fosse que tinha que se fazer lá, o exercício. Quando ela fazia e ficava dentro lá, vamos supor que fosse um vaso, ela fazia tudinho, o contorno, as beiradas, os detalhes que fosse necessário, tinha que tirar e deixar secar. Mas não estava pronto. Por quê? Tinha que passar pelo fogo. Você ter um chamado não significa que está pronto. Davi foi ungido rei. Deus falou com Samuel, vai na casa de Jessé, unge lá aquele menino. Botou o óleo na cabeça. Não, lembra de uma coisa. Nós não temos mágica. Óleo não é mágica. Se fosse derramado óleo, mas não tivesse a unção do Espírito Santo, ele só tinha tomado um banho de óleo. Veio o Espírito Santo, tomou conta dele, ele passou a ser rei imediatamente? Não, ele sabia que tinha que passar pelo fogo. Qual era o fogo dele? Não foi vencer Golias. Golias ele foi lá e matou. Mas e Saul? Ele pôde matar Saul? Ele teve que fugir. Quando o problema de Davi não foi Golias, foi Saul. A maior prova de Davi era quem estava no trono. E Davi sabia, eu não vou levantar a mão contra ele, mesmo ele estando errado, mesmo Deus tendo rejeitado, Davi fala,
ele é ungido do Senhor. Qual foi o pecado de Satanás no céu, gente? Isaías 14, Ezequiel 28. Ele viu o trono e falou: opa, vou me sentar nesse trono. Todas as vezes que você vê essa ideia de substituição, de tomar lugar, é Satanás que está na pessoa. É o espírito demoníaco que está inflamando essa intenção. O que eu estou ensinando para vocês nessa noite? A discernir espíritos. Nem tudo que está na igreja hoje é anjo. Nem tudo que está na igreja é espiritual. E você precisa ser preparado para a batalha espiritual que você enfrenta. Mas sabendo que Deus tem um chamado na sua vida, se é um chamado de Deus, prepara que vai ter um forno. Vai passar pelo fogo. Pastor, eu fui na igreja. É muito fácil isso, principalmente a igreja pentecostal. O profeta, Deus usou um profeta e falou: eis que eu estou te dando a chave da vitória. Eis que estou mudando os teus caminhos. Eis que estou abrindo porta. Você entra num problema sem parar. Você fica desempregado, a pessoa não te paga, o carro quebra. Tudo dá errado na sua vida e você fala: Deus falou. Todo chamado verdadeiro de Deus vai ser passado pelo forno. Deus quer te preparar nessa noite. O que o fogo faz, gente? Depende do material que você é. Se você é madeira, você queima. Se você é barro, você fica forte. Você fica endurecido. E se a tua fé é igual ouro? Derrete. E o que acontece com as impurezas? Morre tudo. São separadas. Tem um moço que lá no Brasil, lá na região do Brasil, ele era desses que ia no rio e pegava ouro, né? Aí ele pegou, achou uma pepita, isso tudo sendo filmado lá. Ele falou: vou mostrar para vocês se é ouro ou se não é. Pegou o maçarico e meteu em cima. Aquele negócio derreteu, começou a borbulhar. Mas borbulhava. O que acontecia? As impurezas vinham para cima. Depois ele foi assim, coou, fez aquele tabletinho bonitinho, douradinho, e falou: isso aqui é ouro de verdade, para vocês verem o que é ouro. O ouro passa pelo fogo. Você quer ser usado por Deus? Tem um forno te esperando. Você quer se amadurecer na sua fé? Você é um barro que está sendo preparado conforme Deus te molda. Todas as vezes que Deus te der uma nova moldada, lembra que você canta às vezes: me refaz, me quebra. Todas as vezes que Ele te refizer, você vai para o forno. Por quê, irmãos? Para você resistir na fé. Pastor, isso é importante? É. Vamos para a passagem agora. João capítulo 4, vamos ler do verso 5 até o verso... até o 26. Cada um pode ler, quem lê forte, irmão. Lê, põe para fora, hein? Começa no verso 5 e vamos até o 26. Posso começar? Pode? Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dê-me um pouco de água. Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Só um minutinho. Prestar atenção no verso 10. Repete, por favor, verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pode continuar, gente. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual o mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Um minutinho. Prestar atenção nesse verso aí também, 14. Repete, por favor. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nele se fará uma fonte. Aquilo que você receber espiritualmente, em você irá se multiplicar para outros. Jesus, ele é a fonte da água da vida. Mas a água que ele vai dar já não é uma medida, não é um copo. Vai se tornar numa fonte dentro de quem receber. Pode continuar. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido. Pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Só um minutinho. Na versão dele é acrescentada a palavra samaritano, que não está no grego. Alguém tem o verso 22 diferente? Diz: vós adorais o que não sabeis ou o que não conheceis. Vós Lê. adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos botar a primeira frase no teu, 22. Vós adorais o que não conheceis, nós Isso. adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A frase dessa noite: vocês adoram aquilo que não conhecem. Jesus está falando para a mulher. Nas versões mais modernas, eles acrescentam a palavra samaritano, porque está fazendo distinção com os judeus. Mas eu vou ficar com o que Jesus disse. Mas tem uma vírgula. Vocês é acrescentado. Não, mas tem uma vírgula, né? Você, os samaritanos, adoram... Então, não tem os samaritanos no grego. Ah. São as versões mais modernas para explicar o texto. Jesus está falando: vocês adoram o que não sabem. Continua. Mas a hora vem e agora é em
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Disse-lhe Jesus: eu o sou e que falo contigo. Até aí. Então ela está esperando, ela sabe que vai ter o Messias. E aqui é uma das passagens nos evangelhos que Jesus claramente diz: eu sou o Messias que era para vir ao mundo. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, tirar, Pai, as sujeiras. Venha, ó Pai, limpar as arestas. Venha, Senhor Deus, passar um soprador do Espírito Santo, removendo, Senhor, toda a impureza que é contrária ao Teu Espírito Santo, que danifica a nossa fé, que nos faz enfraquecer, duvidar, desacreditar do Teu chamado, do Teu propósito, Pai, e que aquilo que venha na nossa vida seja para a glória do Teu nome. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a compreender a mensagem dessa noite. E aplica ela, escreve ela no nosso coração e na nossa mente, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir aí que você apague essas luzes aqui para mim, por favor. A da cozinha também. Aquelas três lá. Presta atenção nisso aqui, ó. Não, tá bom aí, tá bom, tá bom. Aqui. O que você está vendo aqui? Eu, Senhor, não estou vendo nada. Dá licença. O que vocês estão vendo aqui agora? Você. Está vendo um círculo no chão? Sim. Fora desse círculo, o que tem? Escuridão. Tem trevas. Ou você está na luz, ou você está em trevas. Claro aqui? O que a luz faz? Clareia. Revela. Aonde a luz chega, ela mostra o que tem. Esconde seu pé, ninguém vai ver. Se você está na luz, em volta tem Trevas. Som. Trevas. Você está na luz, você está na luz. Em volta. Não, em volta. Do lado de fora tem trevas. Escuridão. Então quem está nas trevas e não quer ser revelado, quer apagar a tua luz. Preste bem atenção no que você vai aprender nessa noite. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai estar com Deus, Deus é luz, ou você vai estar em trevas. João diz que Jesus é a luz que ilumina os homens. Mas a condenação foi, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pode acender a luz, por favor. Eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Nós não temos uma religião. Se você tem uma religião, sinto muito te desapontar, você vai para o inferno com ela. Ou você tem Cristo, ou você tem trevas. Nós não vamos para o céu por causa de um rótulo na garrafa. Ah, eu sou católico, ah, eu sou protestante, ah, eu sou metodista, ah, eu sou anglicano, ah, eu sou...
Ou você tem Cristo, ou você não tem Cristo. Ou você tem o Espírito de Deus, você está servindo ao maligno. Então eu não vou usar a lâmpada aqui agora. Está vendo o círculo? Isso se chama esfera. A esfera espiritual que você anda. E a esfera espiritual de quem anda perto de você. Então, por exemplo, vamos dizer que o Denilson aceitou Jesus, converteu de verdade, está consagrando a vida dele, quer buscar a Deus, mas chega alguém na casa dele que não está no mesmo espírito. E a pessoa tem aparência. A pessoa se veste bem, fala bem, tem um linguajar religioso, mas a esfera espiritual é diferente. Então, o que eu quero que você veja aqui nessa noite, e eu vou me esforçar para tentar te ensinar algo, é justamente... Eu ia pedir vocês para ler a Bíblia, mas vai demorar muito, eu tentei adiantar aqui. Dá para todo mundo ver? Então eu só vou passando rapidamente. Pastor, o senhor crê que... Desculpa aí. O senhor crê que uma pessoa que pede oração do senhor, ela pode pedir uma oração do senhor para poder tentar te prejudicar? Claro. Ela saindo do mundo? Porque muitas vezes a pessoa fala, ora por mim, mas ela está sobrecarregada. E você não está preparado para orar para aquela pessoa. Sim, vamos chegar lá. Ah. Bom, é isso aí. Bom. Marcos capítulo 4. Todo mundo ouve a palavra de Deus. É a parábola do semeador. Mas tem um grupo de pessoas, lembra que eu mostrei no início, em que as preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam e ela fica... Eu estou no mesmo culto com você, ouvindo a mesma palavra com você, mas na minha vida não vai causar resultado. Nós podemos estar na mesma igreja, andando no mesmo culto, vestindo até a mesma roupa, mas na minha vida vai estar infrutífera. O que acontece isso? Sufoca a palavra. Não cresce no meu coração. Eu ouvi de ouvir falar. Eu tive, como foi ler um jornal. Eu obtive a informação, mas na minha vida ela não teve validade. Som do teu coração aí agora. A palavra de Deus está tendo validade. Não é a palavra do Ney, não é a palavra de um grupo religioso. A Bíblia está tendo validade. Senão ela está sendo sufocada. Lucas, essa passagem é muito bonita. O diabo levou Jesus a um lugar alto, mostrou a glória desse mundo, os reinos. Ele disse assim, eu te darei toda a autoridade sobre ele, os reinos do mundo e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Quem que está dominando os reinos do mundo? Qual é a força de autoridade espiritual que governa os reinos dessa terra? Satanás. João 4. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima, Jesus falando isso, o príncipe deste mundo. E essa aqui é importante porque Jesus fala para os seus discípulos, olha, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Você está sendo odiado pelo mundo? Aí você fala assim, Ney, isso é o teste da geladeira. Como que é assim? O mundo sente a tua diferença ou não?
Quando você chega no ambiente, eles falam, lá vem o crente, pronto. Nossa, chegou o Alexandre aqui, vai querer orar aqui em casa. Lá vem um que vai querer falar de Bíblia aqui. Quando eu cheguei, era uma festa agora. Você já notou que as pessoas estão indiferentes ao cristianismo moderno? Que você poderia ir na minha casa e você ter uma balada lá, mundana qualquer, enquanto a gente faz um baile, seja de carnaval, seja de aniversário. Você não sente diferença espiritual nenhuma. E o que mais que ele fala? Pois eles... Você já se sentiu fora dessa terra? Você já se sentiu na contramão do mundo? Porque se Jesus não te tirou do mundo, você está no mundo. Sinto muito. Você está em trevas. E aí ele fala, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então quem está no mundo está debaixo da autoridade de quem, gente? Eles não são do mundo. Jesus diz, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? Você está sendo santificado pela palavra de Deus. Porque a sua fé vai ser provada. Mas é por aqui que você vai saber o que é impureza. Só para tirar uma dúvida ali, aquela primeira passagem ali, que ele oferece a Jesus ali o reino do mundo. O reino do mundo. Sim. Mas esse aí, ele tinha, quem deu essa autoridade a ele, para ele ter essa... Porque ele ofereceu a Jesus. Sim. Mas e o dono não era Deus? Não, porque aí Jesus estava na forma humana, representando quem? O ser humano. Lá no seu jardim do Éden. Escuta isso. Aquela vozinha mansa, calma, serena. Lembra que eu falei, semana passada eu disse assim, como que o diabo usa um pregador? Ele não prega o que está na Bíblia, ele prega o que você quer ouvir. Ele não usa a Bíblia. Ou ele fala um versículo e pula outro. Aquilo que incomoda ele não cita. Ou ele te mostra um versículo e ele torce o significado. É igual essa aí, muita gente usa esse versículo aí para se querer safar. Eu já escutei isso, você fala assim, ó, não quero que me tires do mundo, mas que me livres do mal. Sim. Tá entendendo? Fora... Muita gente usa isso aí para... Então, todo texto, fora do contexto, vira um pretexto. Então, irmãos, como eu vou ser julgado e vou saber a diferença? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Se você não lê a sua Bíblia, você é um soldado desarmado. Você vai vencer pela palavra. E eu estou aqui, eu não posso te agradar. Porque você tem que chegar no céu. E para chegar no céu, meu amigo, só tem um trem, que Jesus é o capitão. Ou você anda do jeito de Jesus, ou você está em trevas. Eu vou tentar adiantar aqui para lá. Olha aqui, ó, Atos 26, 18. Deus fala, Paulo está dizendo assim, ó, Deus, Jesus me enviou para quê? Para abrir os olhos e convertê-los da onde? das trevas para as trevas e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ó, vou até diminuir aqui que fica mais forte. Eu tenho que ir para a luz, ou quem está na luz tem que vir para as trevas? Você tem que ir para a luz. Para quê?
que ele nos A fim de que o quê? Eu posso estar em trevas, gente, está sendo perdoado dos pecados? Não. Irmão, eu estou indo num trem direto pro caminho do inferno. E não tem ninguém me dizendo, sai daí. Aí não é teu lugar. Você já foi do mundo. Jesus já te comprou. Quem está aí? Tinha um pastorzinho que falava, quem está aí? O que na maioria das vezes acontece? Você foi para a luz. Aí o Alexandre, dá licença, você está aí hoje. Aí você fala assim, vamos sair para fazer um negocinho aí, vamos assistir uma luta aí no bar, né? Vamos ver um negocinho, a gente bebe um negocinho. Ó, a luz ficou. Presta atenção. Eva estava no jardim. Satanás não entrou nela. Satanás só precisou da orelha dela. E ele falou, olha, é isso mesmo que Deus te disse? É isso mesmo que está na Bíblia? Você não pode seguir do teu jeito? Presta bem atenção. Ou você vai dar lugar a Deus à sua vida, ou o diabo vai entrar. Não tem brincadeira espiritual. Qual é a diferença? Jesus bate. O diabo não. O diabo entra. 1 Coríntios. Paulo está falando sobre adoração a ídolos. Você sabia que tem crente que não conhece esse verso na Bíblia? Tem evangélicos que não lê essa passagem da Bíblia. Paulo diz, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo em si é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é... Aqui. Oferecido aos demônios e não a Deus. Tem passagem mais clara, irmãos, do que é um culto oferecido a ídolo. E vocês podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Ele está dizendo, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Existe, gente, uma balança espiritual que cada um de nós, quando nós já temos uma idade de tomar decisões, vamos precisar tomar. 2 Coríntios, que olha, se o evangelho está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto. Por quê? O Deus deste século. Quem é o Deus deste século, gente? Não é o Deus da Bíblia. Se não é o Deus da Bíblia, quem? A fachada que vem não importa. O rótulo que ele usa não importa. Quem está no negócio é o diabo. E ele fala, cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? De Cristo. Todo evangelho onde Jesus não está presente não é evangelho. Toda reunião em que Jesus não está presente não é igreja, não é culto. Você pode chamar do que for, não é. Por quê? Lembra que nós lemos lá no verso 10 de João 4, depois eu vou voltar lá. Jesus disse o quê? Eu sou o Messias. Se você beber da água que eu te der, de qual água que você anda bebendo? Pare e se pergunte a si, que água da qual fonte você anda bebendo? Porque essa água está entrando em você e está criando uma fonte.
A porcaria que você engole, ela está sendo multiplicada dentro do seu interior. E você vai começar a transmitir, achando que é de Deus, mas é do diabo. Nessa noite, irmão, a aula é profunda e clara. Ou você vai se arrepender dos pecados, vai sair do mundo, vai sair das trevas para Deus, ou você vai ficar debaixo do poder de Satanás. E aí eu quero dizer a vocês vão ver gente falando em língua estranha, gente imitando o pregador, gente manuseando Bíblia, mas onde Jesus não é Senhor. Pastor, qual a maneira que eu posso ter assim um discernimento? Jesus. Pergunte onde Jesus está e onde a palavra de Deus ela é válida. Não é um versículo da Bíblia. Está escrito aqui, por exemplo. Posso tudo naquele que me fortalece. Muito bem, a partir de hoje você vai sair daqui hoje declarando isso. Nós vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai acertar na cena, vai trocar de carro. É isso que a Bíblia te disse? Você pegou um verso. É como se você fosse numa árvore, quebrou um galhinho e falou, estou carregando a árvore. Olha a árvore aqui. Não, você está sendo ludibriado, você está sendo enganado. É igual abrir a Bíblia no Salmo 123 e deixar ela aberta, né? Salmo 91. A fim de que, lembra que nós lemos isso, Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas estratégias malignas. Agora olha que bonito, se é que você aceitou Jesus, se não é, a noite é agora. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente era desse mundo. Ou seja, você fazia tudo que o mundo faz. Você seguia e estava debaixo de quem? Do príncipe do poder. Do poder do ar. O espírito que agora está fazendo o quê? Atuando os que vivem na desobediência. O que é? Então não é uma pessoa. Só que esse aqui influencia a pessoa. Vem um pensamento, desperta, te incentiva, e no caso de Judas Iscariote, você vai ver na Bíblia, na hora da ceia, o diabo entrou no coração dele. Ou então eu posso andar com Jesus e me desviar depois? Eu posso um dia estar muito espiritual e no outro dia estou falando na linguagem do diabo? Irmão, aquilo que você deixar entrar na sua vida vai virar você numa fonte. Efésios 5:8. Não, e aqui, perdão. Todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne. Carne aqui é a natureza humana pecaminosa. É tudo aquilo que você deseja fazer e não pode. Seguir os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores de quê? A ira de Deus. Então, irmão, vem a graça de Deus em Jesus Cristo. Se eu não quero o perdão de Deus em Jesus Cristo, eu estou debaixo da ira de Deus, não tem perdão. Se eu continuo vivendo a praticar tudo que eu vivia antes, mesmo eu estando, vamos supor, eu estou pregando, mas se eu viver em adultério, eu sou um adúltero. A minha prática, presta atenção, guarda essa frase, a maneira que você vive a tua vida é mais importante do que qualquer culto que você faça. O que você vive, o seu culto é uma extensão. Isso é a mensagem para outro dia que ia ser hoje, mas Jesus mandou mudar. Mandou dar um passo atrás e falar o seguinte, mostra para eles que não tem jeito.
Ou você está em trevas, ou você está na luz. Quem não entrar no céu, um dia a gente vai estudar isso, estou preparando ainda, vai para um lugar que tem não, trevas é ausência de luz, gente. Na Bíblia, Deus é luz. Então, aonde ele não está, não tem luz. Então, eu preciso me converter. Eu preciso me arrepender. Jesus já fez o que tinha de fazer. Desculpa, eu sei que isso é uma aula difícil de ser engolida, mas eu estou te pregando a verdade. Amém. Efésios 5, eu nem vou ler tudo não, olha. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por a causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Que coisas? É que ele vai descrever várias coisas, prostituição, adultério, ira, mentira, ele descreve várias coisas. Aí fala, ó, vem sobre os que vivem na Obediência. Lembra que tem um espírito, um poder do ar que está atuando nos filhos da desobediência? Então, irmão, você citou muito. O seu filho está na desobediência, tem um demôniozinho atuando na vida dele. Pastor, ele está endemoniado? Não, mas está debaixo da influência maligna. Eu estou preparando, vou botar um vídeo para vocês verem aqui sobre música secular. Eu quero que vocês vejam o diabo nesse negócio. Porque o crente não vê isso. Aí quando você vê, você fala assim, minha filha estava assistindo isso em casa. E eu não sabia. Tem um vídeo que eu gosto muito. Eu tenho que baixar esses vídeos para vocês verem. A pessoa está normal. Quando ela é incorporada, o que quer dizer isso? O demônio entra nela. A entidade, o espírito, o nome que você quer chamar. Automaticamente o corpo dela muda. A fisionomia muda. A reação corporal dela muda. Por quê? Porque agora já tem o espírito operando dentro do corpo. Você é um vaso. Lembra que você é templo. Você é templo de quê, gente? Que o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, você não pertence a Cristo. Então eu tenho que falar, Espírito Santo, entra na minha vida correndo. E eu só tenho mais 2 versos para poder te mostrar. Nossa luta não é contra o quê? Contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais malas. Quando te dá aquela vontade de beber, não é o Espírito Santo. Quando te dá aquele desejo incontrolável do que seja, gente, porque às vezes a pessoa acha que pecado é só sexo. Não, aquela ira que a gente quer arrebentar todo mundo, você tem que falar assim, qual é o fruto do Espírito para a ira, gente? Mansidão, domínio próprio. Tem um pastor que fala assim, olha, aprende os frutos do Espírito. Quando você estiver acabando com um, você entra no outro. Quando o outro está acabando, você entra no outro. Você vai trocando de marcha. Por quê? Porque o teu desejo humano, presta atenção nisso, repetitivo, vai deixar o diabo entrar. Todo pecado, eu já falei isso aqui, não sei quando, mas vou repetir. Todo pecado praticado continuamente, conscientemente, vai dar brecha para o diabo entrar. Quando eu falo diabo, eu estou falando de demônios também. Todo pecado praticado continuamente, conscientemente, vai dar brecha para o demônio entrar. Aí é como que o teu estado fica pior, porque antes você já desejava,
Agora ele vai te despertar mais atenção para você desejar mais. Qual o remédio para acabar com o diabo, gente, na sua vida? Como você expulsa o demônio da sua vida? Você vai ver que demônios são relacionados a pecados. Toda manifestação espiritual está envolvido em algum tipo de comportamento na pessoa. Para de praticar. Seja, sujeitai-vos a Deus. Por você se sujeitar a Deus, você começa a resistir ao diabo. Você resiste ao diabo e diz, ele fugirá de vós. Todas as vezes que você vê um determinado tipo de comportamento, aquilo foi a brecha para os demônios entrarem. E não adianta, em caso que não adianta você orar e expulsar, porque o demônio vai voltar depois. Porque a pessoa não se arrepende. Primeiro passo, então, é arrependimento. Segundo passo, confissão. Não abre a boca para qualquer pessoa. Vai diante de Deus, Senhor, eu pratico esse pecado. Porque tem pecado que é oculto. Tem pecado que é escondido. Mas nós estamos vendo aqui que nossas lutas são poderes, autoridades, tem na outra versão fala principados, dominadores deste mundo de trevas, são forças o quê? Espirituais. Então você está escondido do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, mas não dos demônios. E muitas das vezes, quem te levou, fez você naquele lugar, fez você dar aquela olhadinha, foi um demônio. Tem um pastor que ele era assim, tradicional, de raízes tradicionais. O que quer dizer isso, gente? Pessoas de raízes tradicionais, eles não creem em certas coisas, como dom do Espírito Santo, dom de língua. Esse pastor, ele não acreditava nesse negócio de espírito, tinha uma aversão a isso. Ele não acreditava muito nesse negócio de espírito, não. Até que ele recebeu uma visita na igreja dele. Teve lá um culto, as pessoas foram, e foi uma pessoa nesse culto. Ele conta que ele não sabe por quê, porque ele está acostumado a lidar com gente, com vários tipos de pessoas. Essa pessoa não tinha nada de especial, não tinha nada chamando a atenção, mas de alguma maneira atraiu a atenção dele. Então ele falou assim, eu vi alguma coisa, eu devo ter gostado de algo. Passou o culto, foi para casa, acabou. Passou uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses talvez, a pessoa voltou na igreja dele. E o culto ele viu que a mesma coisa acontecia. Era como que a pessoa sobressaía aos outros. Ele não sabia por quê, alguma coisa. E normalmente, se é um pastor pentecostal, alguém com profecia, vai falar, Deus está revelando algo. Tem um negócio ali naquela mulher. Vai ter um mistério aí. Mas ele não. Então ele falou, não, estou vendo coisa, tal, nada. Ele disse que aconteceu isso umas 3 vezes. E ele foi procurar saber quem era a pessoa e quem trazia a pessoa na igreja. Sabe, aí você leva um visitante, convida alguém para ir, tal, parente. E que um dia ele estava em casa orando, no devocional dele, e ele fez uma oração sobre isso. Ele se perguntou, ao mesmo tempo que ele estava orando, ele estava se perguntando. E ao mesmo tempo que ele estava se perguntando, como ele estava em oração, ele estava perguntando para Deus. Ele falou, mas por que essa pessoa, quando ela chega no culto, ela tem algo que atrai minha atenção que as outras pessoas não têm? E aí ele falou que naquele dia, sem ele menos esperar, uma voz dentro dele falou assim, porque ela tem o Espírito que acompanha ela. E aí foi a primeira vez, porque aconteceu com ele, ele viu que não era algo normal. Aí ele foi passar a fazer jejum e oração.
para que se ela voltasse na igreja, ele já sabia que estava lidando com o espírito. Então, nossa luta não é contra seres humanos, mas ela é espiritual. E aí, por exemplo, vou responder a pergunta que o Denilson fez. O João diz assim, ó, o mundo todo está debaixo do domínio de Satanás. Isso aqui é muito radical, gente. Porque a gente não quer acreditar nisso. Mas às vezes aquela amiga que você tem, aquele amigo, você não sabe, está sendo influenciado pelo poder espiritual do mal para causar você, não é de causar dano, não penso dano físico ou monetário, é para você sair da luz. É para você entrar na carne. É para você tomar uma decisão que depois você vai se arrepender. Então eu deixei um exemplo, está lá em 1 Reis, que eles vão consultar um profeta, o rei quer sair para a guerra, tinha 400 profetas, presta atenção, 400 profetas dizendo assim, Thaís, você vai conseguir, a porta está aberta, chegou a tua hora. Aí ela ia na esquina e já vinha outro, eis que Deus é contigo, varoa de fogo, canela, olha o negócio, e 400 profetas dizendo a mesma coisa. Mas tem um rei que ele desconfia. E ele fala assim, mas não tem um profeta de Deus aí que a gente pode consultar, não? Porque os outros eram profetas do rei. Lembra que eu te falei, quando você começa a agradar os outros, você deixa de servir a Cristo? Se você tem que agradar ao rei, você não interessa o que Deus está falando. Quem vai te premiar na terra é o rei. Aí o outro rei falou assim, mas não tem um profeta de Deus aí? Aí o rei falou assim, tem um cara. Mas ele sempre fala mal a meu respeito. Aí o outro rei falou assim, não fala isso, manda chamar ele, vem para cá. Ele vem. Já avisaram para ele lá, olha, tem 400 profetas dizendo que o rei vai ter sucesso. Você, pelo amor de Deus, fala a mesma coisa. Ele falou, tá bom. Chegou diante do rei, o rei, Micaías, o que Deus tem para mim? Eu vou sair, vou ter vitória na guerra? Aí ele, o que o rei está falando, o senhor vai ter vitória na guerra. Mas o rei, acho que ele não era muito bom na cabeça, e disse, eu já não te falei para você só me falar a verdade? Aí ele olha e o profeta fala, bom, então escuta a mensagem, eu vi o céu aberto, vi uma reunião diante de Deus, e Deus estava falando, quem vai sair e vai enganar Acabe? Porque eu vou julgar ele vai morrer. Como que vai ser feito? Aí é isso aqui, olha. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de quantos profetas? De todos os profetas do rei. E o disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo. Vai engane. Toda mentira, todo princípio de mentira, Satanás está no meio. Lembra que Jesus falou? Quem é o pai da mentira? Quem é, gente? É? Então, se eu chego aqui, presta bem atenção nisso, e finjo falar língua estranha, eu posso brincar um dia com isso. Eu posso querer imitar alguém. Mas na terceira vez, quem vai ter brecha na minha vida? Se eu quero chegar aqui e falo, não, eu quero a Eloí, eu quero ter um lugar da Eloí, eu gosto do que ela faz, eu vou fazer o que ela faz. Lembra que eu falei do chamado? Ter um chamado não significa que está na hora. Mas aí o que eu faço? Não, a Eloí não vai vir hoje não, eu vou fazer o que ela faz. Agora tu imagina, tu é carpinteiro,
Tu imagina, amanhã tem muito trabalho, por exemplo. Aí eu falo assim, não, dá um jeitinho, furar os pneus do carro do Alexandre, eu vou lá pegar o serviço dele. Eu nunca botei mão em carpintaria. Se eu pendurar um armário desse e você botar um prato, ele vai cair. O que acontece? Eu vou, engano e vou lá. Depois fica ruim, eu falo que a culpa é de quem? Não, o serviço é do Alexandre, ele me mandou vir fazer aqui. Irmãos, todo pecado de jeitinho brasileiro vai ter consequência espiritual. Toda mentira, irmão, vai ter consequência espiritual. Todo adultério vai ter consequência espiritual. Aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado. Lembra que eu coloquei uma música lá no grupo para vocês escutar. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos se converter. Agora, preste bem atenção nisso. Se eu quero ser usado por Deus, mas não chegou a minha hora, eu posso dar lugar a demônios para fingir que é Deus falando. Ney, de que você está falando, Ney? Pastor Josué, qual o nome dele, amor? Josué o quê? Ele conta um caso, ele era um pastor que ia pregar em vários lugares, em vários estados brasileiros. Ele era convidado para dar palestra, seminário, conferências. Uma pessoa muito inteligente, ele foi convidado nesse local, não me lembro qual que era. E nesse local ele tinha pregado de manhã, ia ter o almoço. Então, antes de ir para o almoço, o pastor da igreja foi até ele e falou assim, pastor, eu estou com um caso na igreja que está difícil de resolver. Então, a irmã aqui, eu já compartilhei isso com alguém já. Tem 10 anos que ela era profeta da igreja. Deus usava tremendamente ela. Mas a mulher entrou numa depressão, o marido está ruim, a filha está doente, o estado dele está muito difícil. O senhor se importaria de ir fazer uma oração nessa casa? Ele estava lá convidado, ainda ia almoçar com o pastor, falou, não, podemos ir lá, eu vou com o senhor. Ele disse que foi, quando chegou nessa casa, que ele entrou nessa casa, havia um cheiro horrível, nojento, a casa estava toda fechada, havia um mau cheiro na casa, que ele entrou, ele estava sem almoço, aquilo embrulhou o estômago dele, ele pensou, acabou meu almoço aqui agora. E normalmente quando é assim a pessoa está em jejum, ele falou que fez a oração que o pastor pediu para ele fazer e ele saiu da casa o mais depressa possível. E o pastor ficou lá, ainda cantou um hino com as pessoas, tentando confortar as pessoas. Mas ele, o pastor Josué, foi pro lado de fora e começou a orar. Falou, Deus, que situação é essa, Senhor? Tua serva, ele ouviu falar do pastor, que ela era profeta há 10 anos, que Deus usava, que o Senhor usava, está nesse estado. Ele disse que começou a orar. E que num certo momento, dentro dele, a voz dele falou assim, eu nunca a usei. Que ele levou um susto, voltou para dentro da casa, pediu licença ao pastor, ele olhou para a irmã e falou assim, irmã, eu não sei o que é, mas Deus acabou de me falar que ele nunca usou a senhora. O pastor da igreja ficou assim, sem saber o que falar. A mulher começou a chorar. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês nessa noite. Eu não estou brincando com vocês de coisas espirituais. Essa mulher um dia, ela queria ter fama. Ela via pessoas sendo usadas por Deus, ela queria um dom. Um demônio, seja entidade, seja o espírito familiar, gente, não importa o nome que as pessoas deem, é demônio. Apareceu a tia morta, é demônio.
Aquilo é um demônio transfigurado, é um travesti. Está vestido de mulher, de homem, de pai, de padre, é demônio. Esse demônio entrou e falou: faço um trato contigo. Dou o que você quer e você me dá o que eu quero. Ela falou: eu aceito. A partir daquele dia, ela começou a profetizar na igreja dela, dando revelação para as pessoas. Só que passaram os 10 anos, o demônio veio para tomar parte dele. Com o demônio não se brinca. É uma troca. É uma negociação do inferno. Aí o que ela falou, ela confessou naquela tarde para o pastor: Deus nunca me usou, era a entidade que me usava. E aí o pastor Josué falou para ela: irmã, então se conserta com Deus agora. Ele falou que ela começou a clamar por misericórdia. Ele falou que em 30 minutos o ambiente da casa mudou completamente. Que eles saíram de lá, o homem se levantou, foi tomar banho, ela foi se ajeitar, a menina levantou da cama, foi tomar banho e eles saíram para almoçar. Tudo por causa de um pecado de feitiçaria, que passava por ser profeta de Deus na igreja. E eu termino contando essa história para vocês. Esse homem com uns 36, 40 anos, aconteceu algo na vida dele que ele quase morreu. Só que alguém pregou o evangelho para ele, ele aceitou Jesus. Ele não sabia o que estava acontecendo. E ele sentia que ele ia morrer. E num dia, por ele ter aceitado Jesus, ensinaram para ele para repreender aquilo, para declarar vitória, que o sangue de Jesus tinha poder. Ele falou que o diabo, um demônio, apareceu para ele. E ele disse assim: o que você veio fazer aqui? Ele falou: eu vim pegar o que é meu. Ele cresceu quando criança, o avô, conforme ele foi crescendo, o avô ficou muito rico. Morreu sem se preocupar com o dinheiro. Nunca se preocupou com o dinheiro. Porém, um dia, aquele avô, presta atenção nisso, fez um pacto com um demônio. Falou assim: o que você quer? Lembra do gênio da lâmpada mágica. Faça 3 desejos. O que você quer? Aí ele diz assim: assiste um filme chamado Wonder Woman, Mulher Maravilha, 1984. É um filme da Marvel. Assiste esse filme. Você vai entender o que eu estou falando. Esse avô disse assim: eu quero nunca me preocupar com dinheiro. Eu quero ter para me viver, para nunca se me preocupar. Ele disse que o demônio falou: e o que você vai me dar em troca? E que esse menino estava do lado do avô. E o avô falou: esse aí, te dou ele. E o demônio falou: tá feito. Pactos que pais fizeram, que avós fizeram. E se eu falar mais aqui, vocês não iriam acreditar. Que líderes religiosos fazem para ter igreja grande, para ter sucesso, para ter dinheiro, para não se precisar se preocupar. Irmão, quando você dá uma oferta a Deus, você dá como seu culto a Deus. Eu não vou para ganhar dinheiro com ninguém aqui. Quem quiser ofertar, oferte. Quem quiser dizimar, é o seu culto a Deus. Isso é uma moeda espiritual. Só que para quem está na carne, é uma tentação. Aí o que esse avô fez? Tirou esse menino. O demônio falou: tá, beleza, eu aceito. Então agora, quando ele estava grande, o demônio veio para pegar ele. E aí esse moço conta o testemunho, que aí foi quando Jesus apareceu para ele e disse: tu é meu.
O dia que tu me aceitou de coração, eu te comprei com meu sangue. Satanás não tem propriedade sobre a tua vida. Irmãos, imagine esse tapete aqui para me não acender a lanterna de novo. A hora que eu brincar de Deus no lado das trevas, o demônio vai entrar. Você vai profetizar por demônio, você vai revelar por demônio, você vai ficar rico por demônios, e você não sabe que aquilo é uma barganha, aquilo é uma troca. Eu te pedi para quando você lesse João 4, você prestasse atenção em 3 versos. Uma, Jesus dizendo, olha, se você soubesse o presente e o dom de Deus e quem está aqui, você pediria a Ele a água e Ele te daria a água da vida. Irmão, não tem salvação sem Jesus. Não é uma religião, não é um cristianismo, é uma pessoa, Jesus de Nazaré. E o que ele falou, e a água que eu lhe der, vai vir em você e vai fazer o quê? Vai criar uma fonte para a vida eterna. Gente, o que está jorrando dentro de você? Nós estivemos na África, eu e minha esposa. Nós conversamos com os pastores de lá, com gente de lá. Irmão, se você acha que macumba é pesado, você tem que ver o que tem lá. E tem pessoas comprando poderes espirituais para fazer o que eu não faço. É o sangue de Jesus, gente. Amém. Eu não tenho poder. Poder, é o nome de Jesus, é o Espírito Santo. Se você estiver numa igreja sem o Espírito Santo, sem Jesus em você, você está nas trevas. E a pior coisa para alguém que quer tomar posição, escute bem isso. Eu quero ter uma posição, eu quero ocupar uma posição. Lembra que eu dei meu testemunho? Eu falei, naquele dia eu podia ter falado, olha, eu estou aqui, hein? Posso pregar. Não era a minha hora. Eu não estava preparado para lidar com o mundo espiritual que estava naquele local às 3 horas da tarde. Eu não tinha preparo. Pensa numa árvore. Quando ela cresce e fica forte, um dia ela foi um pendãozinho. Um dia ela foi crescendo. Aqui você pode dar uma pernada nela, que ela não vai cair. Aqui você pisa, ela quebra. Deus trabalha com o tempo. Só que se aqui, eu quero ter aqui o que era para me ter lá, um poder espiritual vai querer me dar. E não brinque que aparece, manifesta e te oferece. E as pessoas falam, nossa, lembra, gente, as pessoas falam, é tudo o que eu queria. O diabo sempre vai oferecer a você o que você deseja. Guarda essa palavra. O diabo vai vir para você com aquilo que te atrai, com aquilo que você quer. E aí eu quero que nessa noite, vamos ficar de pé, todo o teu coração, gente. Pergunta aí para o Espírito Santo, quem está usando a tua boca? Quem está usando a tua vida? Tem pessoas que desejam mal no coração, sim. E, irmãos, o coração humano é mau. Tem coisa que não é diabo e não é demônio. É a pessoa ruim mesmo. E aí o diabo ainda usa a brecha e ainda bota a pimenta no negócio. Então, irmão, hoje, nessa noite, solta o teu coração aí diante de Deus, não é diante de mim, não. Você tem andado em trevas? Você quer profetizar pelo Espírito Santo? Porque você primeiro tem que descer a casa da olaria e deixar ele tirar as impurezas do coração.
Jesus ainda vai te levar, vai te capacitar, vai te preparar. Você é como um vidro de perfume. Mas um vidro de perfume com uma mosca morta dentro, o perfume é jogado fora. Nessa noite, irmão, diante de Deus, pede para Ele acender uma lanterna na tua alma e falar: Espírito Santo, se há alguma coisa em mim que é demoníaca, que vem de fora, que são influências de pais, de mães, de pactos passados, de votos que eu fiz, eu te peço perdão, de coisas da infância. Senhor, se o diabo está usando a minha vida, eu te peço que pare hoje e que o Senhor me lave com o teu sangue e eu te aceito no meu coração. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus Cristo. Gente, eu vou pedir para todo mundo repetir essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Não de palavras de boca para fora. Não de palavras de boca para fora. Mas eu quero o meu coração. Mas eu quero o meu coração. Cheio do teu Espírito Santo. Eu quero amor pela tua palavra. Eu quero amor pela tua palavra. Eu quero dobrar o meu joelho. Eu quero dobrar os meus joelhos. E te pedir perdão. E te pedir perdão. Quando eu tiver que pedir perdão. Quando eu tiver que pedir perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Põe para fora. Põe para fora. Tudo que é do diabo. Tudo que é do diabo. Com toda a bagagem dele. Com toda a bagagem dele. E não fique nada. Que não fique nada. E que eu tenha uma disciplina. E que eu tenha uma disciplina. Para te seguir. Para te seguir. Melhor a cada dia. Melhor a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a palavra pregada, os corações que eu vi, a mente de cada um. Senhor, que o Senhor dá uma ordem amarrando toda a influência espiritual do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor feche a boca do diabo na vida de cada um dos meus irmãos. Na minha vida também, Senhor. Que aquilo que é de Satanás e seus demônios sai retirado agora. Senhor, em nome de Jesus. Pega toda a tua bagagem e vai embora. Amém, Você papai. não é bem-vindo aqui. Amém, Senhor Nós Jesus. amarramos no mundo espiritual Amém, Senhor. toda a ordem dada por setas, com influência maligna, para enganar, para ludibriar, para se parecer como um pregador, uma pregadora, um anjo de Deus, uma profeta. Pai, nós colocamos por terra toda a aparência, toda a vitrine, todo o disfarce de Satanás nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, e dizemos: vai embora, ordenamos embora, pelo sangue de Jesus. Pai, eu creio, Senhor, na tua palavra. E que o Senhor é fiel para cumprir. Amém, querido Passa o Deus. teu sangue sobre cada Amém, um. Senhor, em Que nome a de tua Jesus. bênção seja sobre nós. Amém, Que o papai. Senhor te abençoe e te guarde. Amém, Que o Senhor Senhor Jesus. abençoe a tua semana, a Amém, tua entrada, papai. a tua saída. Amém. Desde Amém, agora Senhor e para sempre. Amém. Amém. Amém.